Jamil teve um acesso a um documento bem importante para a BIM, né? E que tem, né, Joana, um potencial para fazer muito barulho. Tá vendo como ele não pode descansar, Não Joana? pode, porque ele tem que contar pra gente agora. Fala, Jamil, que documento é esse? Olha só o que aconteceu. A BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, ela, num documento que mandou justamente para o Palácio do Planalto em abril de 2020, ou seja, mandou para Jair Bolsonaro em 2020, ela alertou sobre o seguinte: o desmatamento na Amazônia estava sendo significativo e que, sim, esse desmatamento iria afetar a imagem internacional do Brasil, inclusive os compromissos internacionais que o Brasil tinha em vários acordos, o Acordo de Paris, mas também aquele acordo Mercosul-União Europeia, que até hoje não foi assinado. Mas, enfim, a BIM descrevendo ponto a ponto, estado por estado, os motivos do desmatamento aumentando de forma significativa. Essa palavra significativa não é minha, mas é justamente da BIM alertando justamente sobre esse ponto. E o que acontecia enquanto Jair Bolsonaro era alertado sobre o aumento do desmatamento? Ele ia para a ONU para dizer que tudo isso era desinformação e sensacionalismo dessas ONGs, desses grupos estrangeiros que queriam a Amazônia brasileira. O que esse documento mostra, no fundo, Joana? Esse documento mostra que o Palácio do Planalto sabia que o desmatamento avançava de uma forma absolutamente impressionante no Brasil naqueles anos 2019, 2020, e que optou justamente por mentir nos fóruns internacionais. E nada foi feito, né? Além disso, nada foi feito. Na verdade, nada a ser feito é a primeira etapa. A segunda etapa é fingir que não sabe. A terceira é mentir, né, Jamil? Uma escalada de omissão e negacionismo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora, dizer que não se sabia que o desmatamento avançava em cada uma das regiões, é isso que esse documento desmonta. Porque não é um documento de uma ONG, ou de um grupo comunista, ou de alguém de fora. Não, é um relatório muito técnico, um relatório muito detalhado do próprio serviço de inteligência do governo Bolsonaro. Ou seja, nós não estamos falando aqui da oposição, nós não estamos falando aqui de alguma ONG ambientalista, não, nós estamos falando do próprio Estado brasileiro, alertando a presidência: olha, isso vai dar errado, isso não vai funcionar. E aí há elementos muito importantes nesse documento, justamente mostrando a relação entre o que estava acontecendo na Amazônia e o impacto negativo que teria para o país no exterior. E foi justamente isso que aconteceu. Então, eu estava até lendo aqui a sua coluna aqui no ICL, né, Jamil, que o desmatamento aumentou significativamente, né, segundo esse documento, entre agosto de 2019 e abril de 2020, como você disse, né, e atingiu uma área 50% maior do que a verificada no mesmo período entre 2018 e 2019. E aí eu te pergunto, Jamil, com esses documentos em mãos, né, esses documentos se tornando públicos, há como se responsabilizar alguém por isso? Essa é a grande questão, né? Obviamente isso agora entra numa outra esfera, obviamente numa esfera da possibilidade de você questionar, principalmente com aqueles locais afetados mais diretamente, as comunidades mais afetadas diretamente. Agora, no fundo, é o planeta inteiro que, de uma certa forma, foi vítima daqueles anos absolutamente complicados em termos ambientais. O que fica também muito claro, e de repente a gente um dia vai poder descobrir mais elementos, é que esse governo não foi negacionista porque ele não acreditava nas mudanças climáticas, ou ele não foi negacionista porque ele não sabia da realidade na Amazônia. Ele foi negacionista por uma opção política. Jamil, eu acho assim, super necessário a gente explicar que algumas pautas, muitas delas, mas algumas pautas elas não são ligadas necessariamente à ideologia. Então, se a gente fala de desmatamento, Jamil, a gente não precisa dizer que essa é uma pauta única e exclusivamente levantada e defendida, né, levada a cabo pela esquerda. Como, por exemplo, a gente não deveria associar o combate à criminalidade única e exclusivamente à direita. São pautas necessárias para qualquer governo, qualquer gestão. Mas o mundo que a gente está vivendo hoje, e você pode dar aí também uma visão geral do que você vê na Europa, é que parece
parece que alguns assuntos só vão ser resolvidos pela direita. Então, a gente precisa de um governo de direita para a gente conseguir acabar com a criminalidade. Ou, por exemplo, a gente precisa de um governo de esquerda para a gente acabar com a desigualdade. Politicamente, não é por aí. Supostamente, nos primórdios da política, não seria por aí, né, Jamil? De forma alguma, João, você tem toda razão. São projetos de Estado para lidar com temas que existem em governos socialistas, em governos de direita, em governos de centro, ou seja, não é uma questão ideológica. E esse documento, no fundo, mostra isso. A ABIN não era uma entidade, imagine só, a ABIN naquele momento era comandada por aquele deputado que hoje está nos Estados Unidos, né? O Ramagem. Ele basicamente, era o chefe da ABIN no momento que a ABIN alerta para o desmatamento no Brasil. Olha só, ou na Amazônia, mais especificamente. Então, não é uma questão de direita ou de esquerda. Vocês falavam da Suíça aí há poucos minutos, né? Falando da questão do celular. Olha que curioso. E aí eu tenho muita hesitação em dizer, porque aqui na Europa é melhor. Não é. Se vocês quiserem, um dia a gente pode fazer um programa inteiro de problemas da Europa. Mas olha só o que acontece na Suíça, especificamente nesse caso do celular, e não só no caso do celular. Existe uma tentativa de, eu diria, consenso político. Aí leva mais tempo para chegar a esse consenso político? Sem dúvida nenhuma, porque você precisa chegar a um ponto em que esquerda, direita, centro, etc., podem estar de acordo com algum tipo de lei, algum tipo de projeto. Mas uma vez aprovado, é um projeto do país. Não é mais o projeto daquele partido, ou daquele movimento, ou daquele grupo. E aí, olha só que curioso, na eleição na Suíça, como é que é formado o governo da Suíça? Quem é o presidente da Suíça? Ninguém sabe exatamente quem é o presidente da Suíça. Não é porque é irrelevante, não, porque não é o caso de você ter uma pessoa, o cara forte ou a mulher, a líder do país. Não é isso. É um conjunto, na verdade, são 7 ministros que formam parte deste governo. Esses 7 ministros, do partido que ganhar, ele indica 4 ou 5. Do partido que perdeu, ele indica 2 ou 3 ministros. Para quê? Para garantir que uma vez você adotando um projeto de lei, uma obra, etc., ela vai continuar no próximo governo. Ou seja, são temas de Estado, não temas ideológicos. Muito obrigada, viu, Jamil Chad, falando aos 9 graus do 12h40 de Barcelona, uma fria Barcelona. Tá friozinho mesmo aí, ele tá com um cachecolzinho, né? É lindo, mas é assim, é bom passar o Natal no frio, gente, eu prefiro. Eu prefiro nada no frio, nada, só dormir. É mais temático. O Brás ia passar... Oi? Não, mas tá muito melhor do que Genebra. Eu volto para Genebra daqui a pouquinho, mas tá bem melhor do que Genebra. Eu já digo para vocês, uns 10 graus melhor. Coitado do Jamil. Eu tava brincando mais cedo, Jamil, que as ruas aqui do Brás, de São Paulo, tem umas roupas assim para passar o Natal. Moda natalina. Uma moda natalina, que era tecidinho mínimo ali, nunca que o Jamil ia poder passar assim na Europa, né? Só aqui no Brasil mesmo. Jamil, obrigado, uma boa viagem para você. E leva esse frio lá pra longe, vai indo pra dentro da Europa, vai levando, tá? Beijo. Tá bom. Um beijo. Vou ver o que eu posso fazer por vocês. Obrigada, beijo. Até mais.